Bom dia, eu sou Cecília Cavalcante e vou falar sobre a doença de von Hippel-Lindau. A doença de von Hippel-Lindau é autossômica dominante e ela é causada por uma alteração no gene VHL, que é localizado no cromossomo 3. O gene VHL ele é ligado a fatores que são relacionados à hipóxia. Quando ele perde sua função, ele causa uma desregulação desses fatores e um aumento na produção de VEGF. Os achados clínicos característicos no fundo do olho são caracterizados pelo hemangioma capilar da retina. Por um aumento do VEGF, ocorre a formação de pequenos tumores vasculares e esses podem gerar hemorragia vítrea, tração, membrana epirretiniana e descolamento de retina, causando baixa visual. Outros achados são relacionados ao surgimento desses hemangiomas também no sistema nervoso central. Eles podem ser localizados tanto no cérebro, cerebelo, como também na medula. Essas lesões elas podem causar também episódios de convulsão, que não são muito bem controladas. Além disso, a principal queixa dos pacientes é de cefaleia. Esses pacientes têm uma tendência a desenvolvimento também de alterações renais. Essas alterações podem se iniciar com o surgimento de cistos e alguns desses cistos podem se transformar em lesões malignas, dando origem ao carcinoma de células renais. O paciente pode apresentar dor na região dos flancos ou também uma massa palpável na mesma região. Outros achados são relacionados ao surgimento do feocromocitoma. Com o surgimento desse tumor, ele pode ser tanto uni ou bilateral, como também apresentar função ou não. Quando esse tumor geralmente é secretor, ele pode causar alterações das catecolaminas e o paciente pode ter sintomas como palpitações, sudorese, cefaleia e até simular um ataque cardíaco, um ataque de pânico. Outros achados são relacionados a lesões em outros órgãos, como tumores pancreáticos, podem também surgir tumores do epidídimo e tumores linfáticos. O diagnóstico desses pacientes pode ser baseado na classificação de que tipo de lesão o paciente tem. Os pacientes que têm o tipo 1, eles não têm o feocromocitoma. O tipo 2, eles têm o feocromocitoma e ele ainda pode ser subdividido em 2A, 2B e 2C, com relação à presença ou não do câncer renal. Os critérios diagnósticos falam a favor de doença positiva na família e a presença dos hemangiomas cerebrais, dos hemangiomas de retina e das lesões viscerais. Da mesma forma que a história familiar negativa também faz parte, no entanto, o paciente tem que apresentar 2 ou mais das lesões oculares, das lesões viscerais ou das lesões do sistema nervoso central. Devemos lembrar que os achados retinianos eles são diagnósticos e que com a ressonância, com o uso do gadolínio, ela é sempre o exame de escolha para o achado dos hemangiomas do sistema nervoso central. As alterações renais podem ser visualizadas tanto a ultrassonografia como a tomografia e devemos avaliar também as catecolaminas urinárias no rastreio do feocromocitoma. Esses pacientes eles devem manter acompanhamento contínuo. Então, para acompanhamento das lesões oculares, os pacientes devem fazer exame oftalmológico com oftalmoscopia direta ou indireta todo ano a partir do primeiro ano de vida. Sobre o hemangioma do sistema nervoso central, esses pacientes devem ser submetidos a ressonâncias nucleares magnéticas a cada 1 a 3 anos, a partir dos 12 anos de idade. Também sobre o câncer renal e os tumores pancreáticos, esses pacientes devem fazer rastreio ou com ressonância, tomografia ou ultrassonografia a partir dos 12 anos de idade, também anualmente. Sobre o feocromocitoma, é importante lembrar que devemos sempre solicitar as catecolaminas urinárias e que esses pacientes devem ser avaliados anualmente a partir dos 12 anos de idade também. O tratamento ocular é baseado no tamanho da lesão e na localização da mesma. Se forem lesões menores e mais periféricas, o paciente pode ser tratado com fotocoagulação a laser ou crioterapia. No entanto, lesões maiores que já causem hemorragia vítrea ou membranas epirretinianas, a vitrectomia pode ser realizada com laser no intraoperatório. Os tumores do disco óptico devem ser apenas observados
E existem tratamentos alternativos hoje em dia que podem incluir a radiação ou o uso de antiangiogênicos, porém ainda estão em estudo. Sobre o tratamento sistêmico, devemos lembrar sempre do aconselhamento genético, fazer uma avaliação multidisciplinar do paciente e lembrar que as lesões renais podem evoluir para câncer renal e o paciente deve ser acompanhado sempre por um oncologista. Essas lesões podem necessitar de excisão, quimioterapia e radioterapia. Lembrar também que as lesões medulares e cerebrais podem causar queixas severas aos pacientes, tanto como o retardo no desenvolvimento, uma cefaleia que o paciente não consegue ter uma boa qualidade de vida, além das crises convulsivas. Então, o paciente deve manter acompanhamento com o neurologista e fazer uso de medicações anticonvulsivantes ou cirurgia quando necessário.